Olá pessoal, meu nome é Victoria Laurentes, faço parte do time da LTZ Capital. Se você ainda não conhece o nosso canal, não deixe de se inscrever aqui para receber notificação todas as vezes que a gente produzir um conteúdo novo. E também gostaríamos de saber de onde você é, qual tipo de precatório que você tem, se você está esperando há bastante tempo, quais foram as últimas notícias que você tomou conhecimento em relação ao seu precatório. Nós ficamos muito felizes em poder compartilhar aquilo que nós sabemos sobre o assunto de precatórios e ativos judiciais, e é um enorme prazer poder receber comentários, críticas, sugestões e elogios também aqui nos comentários do nosso canal. Hoje o assunto que nós vamos tratar são os precatórios de 2025. Nós estamos nos encaminhando agora para o final do ano, muitas pessoas com a expectativa de receber os seus precatórios, seja credores, advogados, e nós já temos aí algumas notícias para você que tem um crédito a receber no ano que vem. Lembrando que aqui eu estou tratando principalmente dos credores de precatório federal, pessoal, porque precatório estadual e municipal é necessário verificar qual é a ordem de pagamento que esse ente está realizando, né? Existem estados que estão em dias e existem estados que estão extremamente atrasados. Também vamos pincelar aqui um cenário que tem acontecido com alguns municípios e que nós precisamos ficar atentos para saber as cenas dos próximos capítulos. Sobre precatórios de 2025, nós temos aí um montante de um orçamento de aproximadamente 70 bilhões de reais para o ano que vem. Então, aproximadamente 70 bilhões de reais em precatórios de 2025 serão pagos no ano que vem. São mais de 260 mil beneficiários que serão contemplados com esse pagamento. E esse volume de dinheiro abrange, segundo os números do Ministério do Planejamento e Orçamento, cerca de 155 mil precatórios. O maior precatório expedido para pagamento no ano que vem é do valor de 4,74 bilhões de reais pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O valor final, pessoal, ele pode variar para além desses 70 bilhões, é comum que varie um pouco. Então, esse é o orçamento final que foi divulgado pelo Ministério, e para saber se o seu precatório está incluído no orçamento de 2025, você pode consultar o número do processo e o andamento processual desse precatório junto ao Poder Judiciário, ou você pode solicitar o número do precatório para o seu advogado a fim de que ele esclareça qual é a perspectiva de pagamento desse crédito. Uma notícia extremamente relevante saiu essa semana relacionada ao pagamento de precatórios foi o seguinte, vou deixar aqui a manchete para que vocês possam ler. No primeiro Congresso Brasileiro de Precatórios que aconteceu em São Paulo recentemente, foi divulgada a informação de que existe um volume de aproximadamente 265 bilhões de reais de acúmulo de precatórios que deve acontecer até o ano de 2029. Então, segundo o que foi divulgado no evento, reunindo os dados do CNJ, o governo estima que até o ano de 2029 essa conta, né, esse volume de precatórios pendentes de pagamento vai atingir um volume de 265 bilhões de reais. E o que isso significa para nós, credores e advogados? Significa que essa conta está aumentando. Apesar da PEC dos precatórios, né, ou também chamada da PEC do calote, esse volume tem aumentado, portanto, o tamanho dessa conta que o governo vai precisar se preocupar em pagar, porque afinal não existe a opção de pagar ou não precatório, o que acontece é o atraso, mas o governo precisa encaixar isso dentro do orçamento. E à medida que essa conta aumenta, os custos aumentam e, obviamente, a preocupação do governo com a quitação desses ativos, ela também vai se tornando cada vez mais nítida. E isso é muito evidente porque nós temos, por exemplo, em discussão a proposta de emenda à Constituição de número 66 de 2023. Eu vou deixar o link aqui no vídeo, caso vocês queiram consultar a tramitação no Congresso Nacional. Ela está sendo debatida no Congresso e promete ser uma das principais estratégias para adiar o pagamento de precatórios, pessoal. Infelizmente, esse assunto vem à tona novamente. Essa PEC, ela pretende adiar o pagamento de precatórios de nível estadual e municipal. Então, os precatórios, nós sabemos, são esses valores devidos por entes públicos através de decisões judiciais, e essa preocupação, né, que suscitou essa proposta de emenda à Constituição é justamente o que nós estamos falando aqui, é o aumento do volume de condenações
envolvendo o governo, suas autarquias, empresas, fundações, enfim, o governo como um todo. A situação financeira, por exemplo, no estado de São Paulo é bastante preocupante, né? As pessoas que têm créditos, né, têm precatórios em face do município ou do estado de São Paulo sabem que existe um atraso bem considerável em relação ao pagamento. Em muitas cidades como a da capital, a quitação dos precatórios hoje ainda está no ano orçamentário de 2009. Quer dizer, nós estamos no ano de 2024, são mais de 15 anos de atraso para realizar o pagamento dos ativos. A cidade está priorizando o pagamento dos precatórios mais antigos, mas os próprios gestores já admitiram que existe uma dificuldade muito grande para honrar toda essa dívida até o ano de 2029, que a princípio, pessoal, é a data de vencimento dos precatórios estaduais que recentemente foi alterada. Tudo indica que com a tramitação dessa PEC 66 de 2023, a tendência é que esse prazo de 2029 seja prorrogado. Então, se você, que era credor de um precatório estadual, municipal, que está atrasado, estava aguardando, né, provavelmente já sabia dessa notícia, que é o pagamento até 2029, vai precisar ficar atento à tramitação dessa proposta de emenda à Constituição, porque isso pode adiar o pagamento do seu precatório. E também, mesmo para você que vai fazer uma antecipação, também precisa ficar atento a isso, porque se você deixar para fazer essa antecipação depois da aprovação dessa PEC, provavelmente o preço que será oferecido para antecipar o seu precatório será menor, porque afinal, se aquele crédito ele vai ser adiado, a uma instituição financeira, a empresa ou fundo que está fazendo a antecipação também não vai estar disposto a pagar o mesmo valor que iria pagar atualmente antes da aprovação dessa proposta de emenda, né? Então isso você também precisa levar em consideração em relação à decisão que você vai tomar sobre antecipar ou não o seu crédito. Nesse evento também, Congresso Brasileiro de Precatórios que eu mencionei, houve a participação de diversas autoridades que pontuaram circunstâncias muito relevantes. Uma delas é o problema da judicialização. Então, existe uma preocupação muito grande do governo e das autoridades públicas, membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, com esse aumento do volume de condenações. No estado de São Paulo, por exemplo, a dívida acumulada de precatórios é da ordem de 33 bilhões e meio de reais. É muito dinheiro, pessoal. E isso distribuído entre cerca de 273 mil credores que aguardam ansiosamente a quitação dos seus precatórios. A maior parte disso são ações alimentares movidas por servidores públicos municipais, estaduais e associações também que os representam, entidades, sindicatos e associações coletivas. Hoje também é importante mencionar que no caso do estado de São Paulo, para que o crédito se torne um precatório, a condenação contra a fazenda pública precisa ser superior a R$ 15.707,40. Então vejam que esse limite é muito inferior do que o precatório em nível federal, pessoal. Uma pessoa hoje que tem uma ação contra a União, para que ela tenha a expedição do seu pagamento através de precatório, a condenação precisa superar 60 salários mínimos, um valor muito superior do que os 15 mil reais, 15 aproximadamente 16 mil reais, que o Estado de São Paulo coloca como critério para definir se o pagamento vai ser através de RPV, logo, prazo de pagamento 60 dias, muito mais rápido, ou precatório. Então, realmente, no caso do Estado de São Paulo, esse sarrafo é mais baixo, o que faz com que muitas ações, quando há uma condenação, redundem em precatório ao invés do pagamento através de RPV, né? Então, isso também é importante dizer que acaba colaborando para o aumento desse estoque de precatórios que não foram pagos. Uma alternativa que os credores de São Paulo, muitos já sabem que tem, é a negociação do precatório com deságio, né? Então, existem empresas, instituições financeiras, bancos, intermediárias que fazem a negociação desse precatório e antecipam o pagamento desses valores. Se você está considerando fazer antecipação, esse é um momento interessante por conta da existência dessa PEC, né, essa proposta de emenda à Constituição 66 de 2023, porque caso haja uma aprovação, caso isso ande rápido no Congresso Nacional, a tendência é que esse prazo de vencimento dos precatórios ultrapasse muito o ano de 2029. Logo, o preço que as empresas estarão dispostas a pagar certamente será reduzido. Então, como a gente gosta sempre de iniciar o vídeo trazendo notícias positivas, importante relembrar que você também, credor de precatório federal do ano de 2025, tem um horizonte bom pela frente, né? Já temos aí esse orçamento fechado para o ano que vem,
e aguardaremos as próximas notícias para saber quando efetivamente será a data das primeiras liberações que devem acontecer no ano que vem. Lembrando que essa notícia de pagamento se refere principalmente a credores de precatório federal. Se você tem um precatório estadual ou municipal e gostaria de ter uma ideia quando ele será quitado, deixa aqui nos comentários para a gente que nós vamos procurar ajudar a verificar que ano orçamentário que esse ente público, né, que no caso é o devedor do seu precatório, como que ele está pagando, se ele está em regime geral, ou seja, está pagando em dia, se ele está em regime especial, está atrasado. Isso varia de cidade para cidade e de estado para estado. Então, vamos aguardar aqui as próximas notícias do governo e até o próximo vídeo.